Boa tarde, estamos aqui para resolver a nossa revisão do sétimo ano. A prova de vocês já é em breve. Vamos começar. Pessoal, vamos lá. Acho que vocês estão conseguindo ver aí. Espero que esteja tudo certo. Seguinte, eu vou resolver essa revisão de uma maneira bem rápida, bem em breve, tá bom? Então eu espero que vocês acompanhem, porque elas têm perguntas muito diretas. Primeira pergunta, o nosso conteúdo, primeiramente, é o conteúdo de ondulatório, né? E é um conteúdo que eu considero ser o mais complexo do ano, o mais difícil que vocês viram até agora. Mas nada que seja impossível, né? A gente consegue se virar nele aqui, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, uma coisa que eu defini com vocês. O que que é uma onda? Na verdade, antes de responder a pergunta, isso aqui que a gente está vendo nessa correção, você precisa saber para a prova, tá? A correção está bem direcionada para a prova. O que é uma onda? Uma onda é uma perturbação, deixa eu só diminuir o tamanho da letra aqui. Uma perturbação que leva energia sem transportar matéria. Então essa é a definição que a gente viu de onda, tá bom? Quais são os dois tipos de onda? A gente divide as ondas em dois tipos. O primeiro tipo são as ondas que precisam de um meio para se propagar. A gente chama de ondas mecânicas. E a segunda, as ondas eletromagnéticas, que não precisam de um meio para se propagar. O exemplo principal de cada uma delas, as ondas mecânicas, a gente pode ter como som, e as eletromagnéticas, a luz. Beleza? Terceira questão, quais as 5 propriedades da onda? Eu vou colocar aqui só em função da letra, né? Mas a gente tem isso aí, essa informação você consulta ela na lista que eu entreguei para vocês sobre ondas sonoras. Quais as 5 propriedades? A gente tem amplitude, comprimento de onda, que é essa letra grega chamada lambda, período, que é a letra T, frequência e velocidade de propagação. Se você tem dúvida aí, para o vídeo e anota cada uma das coisas. Vou repetir. Primeira delas, amplitude, comprimento de onda, período, frequência e velocidade de propagação. Beleza? Boa. Qual o nome do ponto de maior amplitude da onda? E eu vou utilizar essa onda aqui como exemplo. Qual é o nome desse ponto aqui? O nome desse ponto chama-se crista. E o ponto de menor amplitude, vale. Lembrando, a amplitude da onda é o quanto ela vai para cima ou para baixo. Não é tudo, tá bom? Beleza. Então vamos dar a resposta aqui. Vamos colocar aqui crista e vale. Quais as características de uma onda sonora? Olha só, todas as ondas sonoras de som, elas vão ter, elas vão ser ondas mecânicas. Deixa eu ver qual cor eu uso aqui, vermelho. Elas são ondas mecânicas e são também ondas longitudinais. Beleza? Quais as características de uma onda de luz? A onda de luz ela é uma onda eletromagnética, que não precisa de meio para se propagar, e transversal. Deixa eu só voltar aqui nessa definição de mecânica e eletromagnética. Vamos lá. Mecânica é que precisa de um meio para se propagar. O que significa isso? Significa que as ondas precisam de matéria. Então, uma onda mecânica ela precisa de ar, que o ar tem partículas, né? Precisa de um sólido, um líquido, um gás. A água, por exemplo, é um meio material. O que é um não meio, né? Por exemplo, a onda eletromagnética ela não precisa de meio, então ela se propaga onde? Ela se propaga no vácuo. Significa que a onda eletromagnética só se propaga no vácuo? Não, ela se propaga em tudo. Na verdade, ela não precisa do meio para se propagar. Então, ela se propaga independente do local. Mas a característica é que a onda mecânica ela não tem como se propagar em um meio que não tem matéria. Então, a onda mecânica ela não se propaga no vácuo. Não se propaga no vácuo. Beleza? Vamos lá. Questão número 7. Perdão, questão número 8.
Ficou meio ruim a diagramação, mas há 8 dias a respeito desse texto aqui, né? Tá, vamos lá. A figura representa a forma de uma onda num determinado instante, por onde se propaga uma onda. Sabendo que a velocidade dessa onda é de 6 centímetros por segundo, determine o comprimento de onda. Olha, o comprimento de onda... vou colocar os dois aqui. A amplitude e o comprimento de onda, eles são visíveis. Como assim? Você consegue ver eles na onda representada, se for um desenho que mostre no espaço, né? Então, olha só, quando ele fala qual é o comprimento de onda, a gente vai precisar olhar para o desenho e ver o comprimento de onda. O comprimento de uma onda, a definição é o espaço que a onda percorre para oscilar uma vez. Então, por exemplo, como eu olho nessa questão aqui o espaço que a onda percorreu para oscilar uma vez? Se você for analisar essa onda que está sendo mostrada aqui, eu vou fazer até de marca-texto. Ela tem uma oscilação que se completa aqui, mais meia oscilação. Então, ela tem uma onda e meia. Se eu quero saber o comprimento de onda, o que eu tenho que medir é o quanto ela percorreu de espaço nesse eixo aqui. Então, ó, ela percorreu esses números quadrados aí, que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Se cada quadradinho tem 1 centímetro, então o comprimento de onda aqui vai ser 12 centímetros. Só que aí uma pergunta que vocês me fazem, professor, por que, que o comprimento de onda ele não é só até aqui, ó? Por que ele não é assim? Porque a onda não completou o ciclo completo aqui. Se ela completasse o ciclo completo aqui, a partir daqui ela tinha que se repetir, ela tinha que ficar fazendo isso aqui. E a onda não faz isso. A onda, ela só completa o ciclo aqui. E a partir daqui, ela começa a repetir o ciclo. E aí, repetir o ciclo. Entendeu? Imagina que essa onda, ela é como se fosse um círculo, assim, ó. Então, se eu pegar só essa metade aqui, eu não completei um círculo inteiro. Eu peguei só a metade do círculo. A onda se completa no círculo inteiro. Beleza? Tá. Então, o comprimento de onda é 12 frequências. 12 centímetros. Agora vamos para a frequência. A frequência, galera, é algo que a gente não consegue ver. Frequência e período são invisíveis. São, na verdade, é um valor que a gente calcula, né? Então a gente não tem como verificar só olhando, né? Então a gente precisa calcular. Como que eu sei a frequência disso aqui? Bom, eu sei a velocidade e eu sei o comprimento de onda. Tem uma equação que é muito importante, que é a equação que relaciona velocidade e comprimento de onda. V é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Se você colocar o V aqui, que é 6 centímetros por segundo, fica 6 é igual a 12, que a gente acabou de calcular, F. Passa esse 12 para o outro lado da equação dividindo, fica F igual a 6 sobre 12. Quanto que é 6 sobre 12? A mesma coisa que 1 meio, né, simplificando a fração. Ou então 0,5 Hz, que é a unidade de frequência. Então a frequência foi calculada, na verdade. Beleza? Pode deixar em fração, pode deixar em decimal. Tranquilo? Boa. Questão número 9, que é essa aqui, né? Ela é bem parecida. A figura representa a forma de uma onda num determinado instante, por onde se propaga uma onda, né? A velocidade de propagação é de 8 centímetros por segundo. Beleza. Cada divisão do gráfico é de 1 centímetro. Determine a amplitude e comprimento de onda. Se você olhar aqui, como eu disse, amplitude e comprimento de onda são visíveis. Então, como identificá-lo? Galera, como eu disse para vocês, ó, a gente tem uma onda aqui. Se você reparar, essa onda ela oscila em torno desse eixo aqui, ó, que é o que a gente chama de eixo de equilíbrio. A amplitude é o quanto a onda se afasta desse eixo de equilíbrio, seja para cima ou para baixo. E como é uma variável que é visível, se a gente contar os quadradinhos aqui, quantos quadradinhos ela sobe? 3 para cima ou 3 para baixo? Então, o comprimento, perdão, a amplitude é 3 centímetros. E o comprimento de onda, que você já agora está craque, né? Você viu que é o espaço percorrido para completar uma oscilação. Se a gente for olhar aqui, fica assim, ó. Esse número de quadradinhos aqui, vamos contar. 1, 2, 3, 4, não terminou ainda. 5, 6, 7, 8. Então são 8 centímetros.
Boa. Frequência da onda. Mesma coisa da questão passada. A gente, para calcular a frequência, vai precisar da equação V é igual a lambda vezes F. Substituindo os valores, a velocidade é 8 centímetros por segundo, o comprimento de onda é 8 e F. 8 igual a 8F, F igual a 8 dividido por 8, que é 1 Hz, 1 Hz. Então a frequência aqui é 1 Hz. Beleza? Boa. Vamos para a última questão de desenhozinho assim. E tem uma coisa que vai aparecer nessa questão, né? Que não apareceu nas outras. Vamos lá. Essa questão, antes de começar ela, eu fiz uma correção em sala com vocês. A correção que eu tinha feito é, eu tinha apagado isso aqui e eu tinha dito que... Olha só, então eu vou pintar de branco aqui para vocês, para a gente não confundir. Eu tinha dito para vocês que o 20 centímetros ia só até aqui, né? Vou fazer assim. Pode deixar aqui. Eu tinha dito para vocês que o 20 centímetros ia só até aqui. Senão vocês não iam conseguir resolver. Então, 20 centímetros, tá bom. Pronto, agora podemos começar a questão. O aspecto instantâneo de uma corda por onde se propaga uma onda é indicado abaixo. Cada ponto da corda executa uma vibração completa em 2 segundos. Essa informação aqui ela é muito relevante para a gente. Ele fala que a onda, a corda, ela completa uma oscilação em 2 segundos. Então, o período é 2 segundos. E qual a informação que ainda não tinha aparecido para a gente? É que o período ele é o inverso da frequência. Ou a frequência é o inverso do período. Perdão. Assim, o inverso do período. Então, se eu sei que o período é 2 segundos, a frequência vai ser 1/2 Hz. Sempre que você souber o período, você sabe a frequência. Se você sabe a frequência, sabe o período. É só inverter. Só inverter. Se o período for 30/2, qual vai ser a frequência? 2/30. Aqui não é igual, mas vai ser 2/30. Período isso aqui, frequência isso aqui. Sobre 30. Entendeu? Vamos lá. Tá, vamos continuar. Qual a velocidade de propagação na onda? Opa, velocidade de propagação não é visível também. Lambda F, lambda vezes F, né? Então, velocidade de propagação vai ser comprimento de onda. Aí vamos analisar. Olha só, o comprimento de onda não precisa ser exatamente daqui até aqui. Ele pode ser entre dois pontos iguais que se repetem. Olha só, daqui até aqui, eu tenho um ciclo também. Daqui, desse ponto aqui de cima até aqui, eu também tenho um ciclo. O importante é que tem um ciclo completo. Então, nessa questão, se a gente for analisar, deste ponto aqui até este ponto aqui, você tem quantos ciclos? Um, dois. Então, se dois ciclos têm 20 centímetros, um ciclo tem 10 centímetros. Então, um ciclo não é justamente o comprimento de onda. O lambda, então, vai ser 10 centímetros. Jogando aqui, fica velocidade igual a 10 vezes a frequência, que é... Opa, olha só. Se o período é 2 segundos, a gente viu que a frequência vale quanto? 1/2. Então, fica 10 vezes 1/2. Fração de fração, multiplica de cima de baixo com de baixo. A velocidade aqui vai ser igual a 10 dividido por 2, que dá 5 centímetros por segundo. Essa é a velocidade, galera. Boa! Questão número 11. Qual o período de rotação da Terra em segundos? Período não é o tempo que demora para dar uma volta? A Terra demora quanto tempo para dar uma volta? 24 horas. Mas ele pediu em segundos, então tem que multiplicar por quanto? 60. Eu vou achar 1440 minutos. Depois tem que passar para segundo. Faz como? Multiplica por 60 de novo, dá 86.400 segundos. Esse é o período. Curiosidade, se o período é esse aí, a frequência é quanto? 1/86.400 Hz. Que é justamente o que o próximo item vai pedir, eu imagino. Vamos lá. O próximo item pergunta qual a frequência? Bom, se o período é 86.400,
A frequência é 1 dividido por 86.400. Não precisa fazer essa conta, tá? Hertz. Boa. Agora são questões teóricas. A gente vai responder aqui mais visualmente. Qual a percepção de uma onda de som quando ela muda sua frequência? Se o som muda a frequência, ele fica mais agudo, que é mais fininho, ou mais grave, que é mais grosso, assim. Qual a percepção de uma onda de luz quando ela muda sua frequência? Se a gente estiver falando de luz visível, a luz muda de cor. Se a gente não estiver falando de luz visível, ela vai mudar de espectro. Por exemplo, ela pode sair do luz visível para ultravioleta, para raio-x, para raio gama, ou para trás para ondas de rádio, esse tipo de coisa. Então ela muda o seu espectro. Qual a percepção de uma onda de som quando muda a amplitude? A amplitude ela tem a ver com força. Então ela vai ficar mais forte ou mais fraca. O que que é isso? Eu posso falar mais fraco assim, ou eu posso falar mais forte. Essa é a diferença. A amplitude tem a ver com a força. É o que a gente costuma chamar erroneamente de quando tá vendo TV, fala abaixa esse volume. A gente chama de volume, né? Boa. Qual a percepção de uma onda de luz quando ela muda sua amplitude? A mesma coisa, olha só. Vou diminuir a amplitude da luz aqui no meu quarto. Diminuir a amplitude da iluminação. Isso que muda. Uhum. Tô acabando já, Sandra. Então, boa. Amplitude tem a ver com intensidade. Vale para o som também. 17. Qual o nome da propriedade física do som que permite distinguir duas vozes diferentes? Isso aqui é uma característica que não está presente em todas as ondas, só as ondas sonoras. O que me permite distinguir a minha voz da voz do Elon Musk, da voz da Xuxa, da voz do, sei lá, de quem vocês quiserem, dos outros professores? É uma propriedade física chamada timbre. Isso aí tá lá na folhinha que eu entreguei para vocês. Folha sobre ondas sonoras. Beleza? E para fechar tudo, quais os três fenômenos ondulatórios estudados durante o capítulo? São três. Primeiro, reflexão. Segundo, refração. Terceiro, dispersão. Vamos falar de um exemplo de cada um, né? Como o que você está pedindo. Reflexão é quando a luz incide sobre algum meio, não consegue passar e volta, ela reflete, né? Exemplo, uma pessoa se olhando no espelho, se enxergando o seu reflexo no lago. Refração é quando a luz ela incide sobre algum meio, tipo água, e ela muda de meio, ela passa para aquele meio, só que ela desvia um pouco o caminho dela. Então, um exemplo disso é quando você olha uma pessoa dentro da piscina, que as dimensões dela mudam, né? Ou então, quando você vê uma piscina parada, sem ninguém dentro, ela bem, a água bem quietinha, você fala, caramba, essa piscina é muito rasa. E, na verdade, é uma ilusão de ótica, né? Porque a piscina está sofrendo refração ali, a luz, né? Dispersão é quando a luz dispersa. Você incide um feixe de luz, todos acontecem com a luz, tá? Três fenômenos ondulatórios da luz, né? Eu dei exemplos com a luz, mas pode acontecer no som também. Mas a dispersão é só da luz. A dispersão é quando a luz branca incide sobre algum lugar e dispersa em vários tipos de espectros, né? Que é é o exemplo maior, assim, um arco-íris ou prisma. Beleza? Então, galera, eu vou deixar isso aqui para vocês poderem tirar um print, não sei, fazer o que vocês acharem melhor. Bom, talvez só essa imagem por si só não seja muito, não ajude muito, né? Vou descer um pouquinho. Porque você tem que ter prestado atenção na explicação, tá? Mas enfim. Então é isso. Descer mais um pouquinho. Boa prova para vocês. Deixa eu voltar para cá pro OBS. Então boa prova para vocês. Contem comigo e um abraço, tá bom? Tchauzinho.